Fala, povo, estamos aqui para falar sobre populismo mais uma vez. Nosso terceiro episódio da série mais conceitual sobre populismo. Bruna, Leone, Hudson, eles vão abordar textos que tratam sobre a demanda por populistas. Também é nosso primeiro episódio aqui no cenário novo, né? A gente pintou com as nossas próprias mãos durante janeiro e fevereiro, sob o sol aqui. Foram umas férias animadas. Quem quiser ir também contratar o Pet, né, para pintar a sala de vocês, estamos à disposição. É uma forma de levantar dinheiro, sabe que tá difícil de fazer ciência no Brasil, então difícil. Pelo menos a gente pode talvez se autofinanciar com a obra. Fiquem à vontade para chamar a gente. Já né? temos experiência. O Mac ficaria feliz também. E agradecer o pessoal do Ateliê Muda que ajudou a gente a fazer essa reforma. A gente foi o braço da reforma, mas a cabeça da reforma certamente foram eles. Assim. Então, muito obrigado pelo projeto e tudo mais. Eu acho que ficou bem bacana. Convido vocês também a virem aqui visitar a gente, tomar um cafezinho na nossa máquina vermelha. Vermelha como o tema do nosso... Na verdade é uva, né? Qual que é? É um vinho. É um vinho, A gente chama de vinho Pet Paul. Esse episódio que está sendo completamente regravado, acreditem. A gente, no nosso primeiro episódio com um cenário novo, deu uma pane total no som. Então, a gente, infelizmente, perdeu todas as piadas maravilhosas, engraçadíssimas que a gente tinha para vocês. Acreditem, elas eram muito, muito, muito engraçadas. A gente vai tentar ser tão engraçado quanto a gente foi da outra vez, sem nenhum êxito, como sempre, evidentemente. Também agradecer a participação do Henrique. O Henrique agora a gente tem produção, galera. Vocês não estão vendo. Ele vai colocar o rosto dele depois. O Henrique é um homem belíssimo, mas infelizmente ele não pode aparecer aqui, porque senão ia atrapalhar aqui a condução da produção e tudo mais, tá? Então, bem, sem mais delongas, a gente, essa semana, vai tratar sobre demanda por populistas. A gente vai começar com o texto que o Hudson leu, né? Um texto sobre o contexto europeu. No geral, os textos que a gente vai falar nessa semana são textos sobre o contexto do Norte, contexto de países mais desenvolvidos. Só que a gente vai tentar trazer aqui algumas discussões que também reflitam no nosso cotidiano, né? Que possam se traduzir no contexto brasileiro também, de alguma maneira. Hudson, você leu um texto bem bacana do Ponce, não é isso? Isso mesmo. O Ponce, ele dá o título do texto dele. É um texto bem curtinho, para falar a verdade, né? Bem rapidinho ali de ler, chama-se Populismo, Linguagem e Representação. É um texto ali em espanhol, mas é bem bacana de se compreender. Ele vai falar ali sobre o Oeste e o Leste europeu. E ele começa a falar sobre uma grande e crescente influência que existe na imigração que está ocorrendo ali, né? E de uma grande influência e também crescente da direita populista ali também, né? Então ele começa a desenvolver essa teoria populista ali dentro para começar a tentar explicar, né? Acerca de alguns tipos de fobias que acaba ocorrendo dentro ali da Europa. O autor acaba resumindo algumas coisas importantes dentro do seu contexto, que alguns partidos políticos, né, eles começam a envolver questões econômicas, questões políticas, de falar assim, o país, ele tá indo mal das pernas e tudo mais, e ele começa a tentar explicar o porquê que esse país está indo mal, né, e ele começa a trazer algumas explicações acerca disso, colocando culpa principalmente nos imigrantes, né, e ele começa a usar uma forma de explicação que é a linguagem, né, que é o que o autor, o Ponce, ele mais trata, né? Então ele usa a linguagem, né, que é o mais, como é que eu posso dizer, o focal do texto, né, que é a linguagem, né, populista, né? E a crise de representação que o texto ele vai focar mais. E esse tipo de linguagem é uma problematização muito grande. Por quê? Porque esse tipo de linguagem é justamente no qual ele faz Ele problematiza essa questão da imigração e aí ele começa a trazer os tipos específicos de medo, né? Então ele vai falar, por exemplo, como a xenofobia e a islamofobia, né? E ele começa a falar das injustiças econômicas que existem dentro do país, né? E aí ele começa a trazer como se fosse uma salvação acerca que está dentro da direita populista, por exemplo. Agora, é importante que essa direita populista, ela é uma direita que o Kaltwasser e o Mudas chamam de excludente, né? Exclusionary, produtora de exclusão. Ou seja, que
o enfoque populista, nesse caso, vai se dar a partir da conformação de um grupo interno que precisa ser protegido de um externo. Então, esse estrangeiro, essa fobia, tem a ver com o que deve ser excluído. Ou seja, os populistas, nesse caso, eles elegem como inimigos essas pessoas de quem se deve ter fobia, que são os estranhos, que são os estrangeiros. Perfeito. É muito perfeito tocar nesse ponto. Por quê? Porque ele usa um termo nós contra eles. Ele através do medo, né, que posso dizer, uma arma, né, que ele vai falar sobre esse tipo dessa comunidade, né, e através desse tipo de fobia, ele vai começar a usar desse nós contra eles, de falar assim, não, nós somos uma população, vamos nos resguardar, né, e aí até trazendo uma informação que eu falei lá no podcast primeiro, né, e vou trazer isso aqui com certeza, é o que agora justamente o Reino Unido está fazendo com a galera imigrante, né, que está chegando lá, sendo pedido de refúgio, né? Então a galera chega lá e fala, eu preciso ser refugiado, tô vindo de refúgio acerca de guerra, de fome, não tenho emprego onde eu vivo, né? E aí o que eles estão fazendo? Não, vamos mandar vocês para Ruanda, né? Tá fazendo uma política contra a imigração, né? E não, vamos mandar você para Ruanda, simplesmente assim, né? Eu firo todos os direitos humanos existentes, né? Que o ser humano tem direito a ter. E aí eles fazem justamente ele dá esse nome de nós contra eles, porque é como se eu falo assim, os políticos, né, eles criam esse sentimento de nacionalismo, esse ufanismo muito exacerbado, né, e fala assim, não, vamos nos proteger, nós somos um povo, temos aqui, sangue europeu. E eles formam essa identidade, esse identitarismo dentro dessa população europeia, outros não entram, né? E acabam transmitindo essa xenofobia, essa islamofobia, todo tipo de fobia existente, né? E acabam que fazem esses tipos de exportações, como esse dado agora recente que eu trouxe, né? E isso se torna muito perigoso, né? Muito perigoso de diversas formas existentes. Sim, bem interessante, porque a gente está falando de alguns textos que, apesar de estar falando do contexto do norte, tem culturas diferentes, mas mesmo assim apresentam essa ferramenta maniqueísta do populismo, né? Que é criar essa diferença entre o que é a gente e o que são eles, que acaba replicando em vários eventos. Então, você citou esse da Inglaterra, né? Mas também está acontecendo muito na França agora, de retirar os imigrantes das ruas da França por causa das Olimpíadas. Também aconteceu, e a gente vê acontecendo, né? Os Estados Unidos está numa crise migratória muito grande, a gente viu a construção de muros, e é muito interessante que esse maniqueísmo ele vai se apresentar em diversos países, sejam do norte ou não, de formas diferentes. Então, os populistas, eles são capazes mesmo de manipular, assim, essa ferramenta para conseguir alavancar e conseguir apoio, sabe, em relação a isso. Total. Bem interessante. Não, total. E eles fazem realmente, eles fortificam essa identidade, né? Acerca da população e acerca dos partidos políticos, né? Eles acabam entregando identidades. É como se eu entregasse, assim, realmente um título de eleitor específico e falasse assim, você é conosco e eles são eles, entendeu? E qual que é o nosso intuito? Expulsar eles, sabe? E aí ele acaba trazendo esse sentido de crise, que é justamente uma forma de definir esse senso de ameaça à nação, sabe? No qual enfatiza essas questões de imigração, globalização, mudanças culturais, essa invasão de cultura, invasão de espaço, né? E eles inflamam essas questões. Então, é algo muito comum que nós vamos ver o quê? Protestos às ruas, né? O pedido de expulsão, né? Então, por exemplo, isso é até recente, algo que eu vi, por exemplo, é um brasileiro, ele foi morar em Portugal, ele tornou-se deputado em Portugal, mas no discurso dele foi a coisa mais absurda do mundo. Anti-imigração. Ele é de ultradireita ali, um partido, né, de ultradireita. Ele fala, eu defendo os portugueses, os direitos dos portugueses, eu não quero brasileiro aqui na terra de português. Ele é brasileiro! Ele é um ex-lutador de MMA, não é isso? Isso, o Misera é brasileiro. E o Misera... Não chamei ele de Misera, não, Eu chamo ele de Misera. Gente, olha como que processar o de menos, ele é lutador de MMA, pô. Faz assim. Põe um pi. Eu lembrei, ele é realmente... O Fred falou, ele luta em MMA. Gente, mas é isso. Ele é brasileiro, ele é um imigrante. Ele tornou-se um deputado do parlamento português e ele é anti-imigração. Não faz sentido.
Isso está meio que disseminado entre os partidos, né? Eu acho que você vai falar um pouco sobre esse endireitamento também, né? Com certeza. Não, olha, enfim, gente, é muito engraçado. Ele é dos Estados Unidos também, né? A Kitara Havashi. Não, é um cara, é Jorge Santos. Kitara Havashi. É que ele é uma drag. Ah, Não sabia verdade! Não, vocês falaram das mesmas pessoas, mas aqui no Brasil ele era tal da Kitara. Mentira. E lá ele é... Não se montou recentemente pra fazer um vídeo? Ele se montou recentemente. Não sabia, mas o que eu e o Leone nós conhecemos de antes é que ele era um deputado conservador contra as pautas LGBT. Aí alguém do Brasil falou, não, eu conheço fulano, eu conheço, e pegou o jornal da época antiga aqui do Brasil falando, é ele! É ele! Alguém que não tivesse medo de ser processado poderia dizer que ele é só um oportunista. Eu não faria isso, né? Eu não faria isso, mas alguém que não tivesse esse receio poderia falar, né? Não, mas ele tava respondendo a vários processos lá e tal. Não, ele ia ser caçado, não ia? Mas ele acabou sobrevivendo, não foi isso? Não sei, eu só citei assim, eu não A gente tá não fazia desinformado menor sobre o ideia, Jorge inclusive, Santos. disso. A gente precisa se informar. Não, mas isso é verdade. Você que tá ouvindo aí nos comentários, Jorge Santos foi caçado ou não foi? Kitara Havashi. Mas esse daí que ele voltou a se montar, eu não sei não, mas... Não, acho que foi uma coisa específica que ele se montou, mas porque parece que esse passado dele, ele tentou evitar que viesse à tona, só que foi impossível que viesse à tona, então ele está aparentemente aproveitando isso, né? É esse movimento que é bastante curioso, de fato, assim, um brasileiro imigrante que é anti-imigração, né? Uma drag que é anti-pauta de gênero. A gente vai entrar nessa discussão depois, né? A gente vai... nessa nova direita, né? Sim. É porque os temas são de Sim, nova esquerda, né? sim, Confundi, desculpa. Não, perfeito. Outro ponto que o autor ele também traz, né? Que a Bruna, eu vou expor a Bruna, ela fica rindo, tá? Quando eu falo desse ponto. É um termo no qual o autor ele usa, né? Chamada diretização parcial, que seria o quê? Uma tradução livre, né, seria um direitamento, uma direitização acerca da população, dos partidos, que seria o quê? Eu vou colocar os meus princípios da direita, né? Eu vou exacerbar mais, eu vou inflar mais os sentidos dentro da economia, dentro dos costumes ou coisas do tipo. E aí, esse autor ele faz isso para mostrar o avanço dos partidos populistas de direita e de ultradireita ali dentro, né? Isso é muito claro acerca de Portugal, por exemplo, né? Principalmente com esse ator político no qual eu falei agora, né? Do brasileiro que foi para lá, né? E é contra a imigração, pauta de imigração. E ele justamente, começa a difundir essa questão desse termo, né, de direitamento dessas questões acerca dessas barreiras de imigração ali, né, ele sempre faz essa redundância ali acerca do texto, né, principalmente dos países africanos e do Oriente Médio. Literalmente falando assim, não queremos pessoas pobres aqui no país, né? E aí, até voltando ao ponto que a Bruna falou, da questão ali dos muros, né, dos Estados Unidos acerca do México, né, por exemplo. Mas se você procurar no Google, você vai ver que lá no Canadá, o que difere Estados Unidos do Canadá é uma faixa no chão, né? Não existe muro. Não né? existe muro. É uma faixa tipo de pedestre, literalmente, né? Então, ele vai justamente trazendo essa diretização, é um avanço do conservadorismo ali, dessas pautas políticas de direita, né? E ele explica que é uma organização maior política, né? Através dos espectros políticos, né? Agora, uma pergunta, assim. Isso significa que esses partidos estão se organizando para ofertar novas ideologias, novas linhas políticas, ou eles estão se organizando para atender a determinadas demandas? Até voltando para o nosso debate, né, de hoje, que assim, isso é um movimento de organização partidária que está indo atrás do eleitor, ou é um movimento de organização partidária que não tem a ver com essa demanda pelo eleitor? Não, na verdade tem muito a ver com a demanda do eleitor e também até que o eleitor faça mais parte disso,
né? E esses dois termos, eles fazem parte dentro da literatura, porque ele vai comentar acerca da demanda e oferta, né? Desses dois termos que faz parte da economia, e ele traz isso para dentro da ciência política, dentro do conceito de populismo, porque é justamente a falta dessas pessoas, e aí ele faz esse chamamento. Então ele quer essas pessoas ali. Agora, desculpa, quando ele faz isso, ao mesmo tempo ele pode estar polarizando mais, né? Então, ele quer esse eleitor polarizado essencialmente à direita, pelo visto. Mas quando ele faz isso, será que não tenta polarizar esse eleitor para cultivar também esse eleitor, Bruno? Pois é, eu tava aqui meio assim, será que eu tenho direito de discordar? Porque o meu autor justamente vem trazer essa pergunta. Será que existe efetivamente uma demanda por populistas e esse aumento, pelo menos da visão da opinião pública, que há uma onda populista, ela realmente é real? E também comentando outros pontos do seu texto, antes de entrar no meu, né? É muito interessante como o seu texto conversa muito com a literatura anterior. Então, por exemplo, essa noção de ultrapassar, chegar numa direita extrema, né? Tá muito ligada ao que a gente estudou, conhecendo o que é populismo, que está muito próximo a uma ideia de povo, e um povo que é muito próximo da direita com a questão de nacionalidade. Então, assim, para os ouvintes que viram os episódios antigos, a gente já debateu se existe populismo de esquerda, populismo de direita, que existem, apesar de ser exceção, porque geralmente há uma tendência para ser de direita, por causa dessa aproximação da direita com questões nacionalistas, né? Que não viram, vejam, né? Lógico. Dicas de leitura, a Bruna, inclusive, está presente nisso. A Bruna participa. E nesse texto em específico que eu trouxe para o podcast, ele é muito interessante, porque é um texto, assim, muito empírico, né? Ele busca observar na sociedade se há essa demanda ou não, que você trouxe dos termos econômicos. E ele também está muito focado na Europa. Ele, na verdade, utiliza um survey europeu com 16 países entre 2001 e 2021, então, tipo, um survey de longa data. E ele busca encontrar nesse survey duas perguntas, né? Tipo, existe de fato uma demanda? E ele pergunta o que leva a essa demanda, né? Para ele chegar numa resposta que é basicamente, não, na verdade não existe uma demanda, talvez aconteceu um movimento contrário, mas a gente vai chegar lá. Não dá spoiler. Não dá spoiler. O pessoal tem que ver o vídeo até o final, senão não monetiza, não é isso? E aí tem muitos pontos interessantes, porque o primeiro gráfico que ele apresenta, por utilizar tantos dados, né, é um gráfico que totalmente acaba com essa noção de existe uma onda populista, porque a gente vai ver esses 16 países de uma forma completamente caótica, bagunçada, assim. Se vocês puderem ver o gráfico, se a produção rolar de colocar. A produção vai colocar o gráfico, gente. Obrigada, produção. E é uma maneira muito caótica. Então, obviamente, não tem uma onda, né? E aí, como a gente vai registrar isso de tipo, essa demanda parte a partir do quê? Dos eleitores. Ele busca ver alguns critérios que tenham em comum, né? Então, ele lista 7 desses que podem ser razões explanatórias. Uma delas sendo buscar ideologia conservadora nesses surveys, visões de mundo conservadoras, sentimento anti-União Europeia, sentimento anti-imigração, desconfiança em relação ao parlamento e aos políticos, insatisfação com a forma com que a democracia funciona no país, né? Para indicar, já que muita gente fala que o populismo ele é uma forma de degradação da democracia, né? E também insatisfação com o atual estado da economia do país. Porque também é uma motivação muito comum quando a gente estuda populismo, de perguntar, é a economia que leva à ascensão de populistas? E é muito interessante porque ele vai perceber que existe apenas desses 7 motivos, 2 que são muito prevalentes, mas não necessariamente significam que há uma demanda populista, e essa demanda populista se transforma de fato em voto a eles. E sendo essas duas categorias, ideologia conservadora, né, que alinha bem com esse negócio de estar sempre ter muitos partidos populistas de direita, né? E a questão do sentimento anti-migratório, que foi o que você citou no seu texto. Então faz assim total sentido olhar como coisas que podem levar à opressão, apesar do autor dizer que talvez não. Talvez o que aconteça de fato é que esses populistas, ao longo do período, se estiverem sempre presentes, eles conseguiram capitalizar
né, algumas demandas, essas características do povo e conseguir, sabe, atender, ter outras formas de comunicação e efetivamente chegar ao poder. Ele dá uma flertada, né, ali com a resposta, mas fala, Tá. não é essa a resposta, eu vou dar outra. É isso, espero que goste. Agora, essa dimensão da população, né? O texto do Leone traz um pouco também, né? Essa ideia de que a estrutura populacional, a estrutura demográfica pode alterar um pouco isso. Então, você estava comentando sobre imigrantes, e tem uma questão específica sobre imigrantes, que é uma composição populacional diferente, uma composição etária diferente entre imigrantes, e que é frequentemente associada a essas fobias, a esses medos. Eu acho que tem uma ponte aí entre os dois artigos que vocês trabalharam, não? Uhum, com certeza, Pode falar. É que... Não, é isso. O meu texto ele vai partir justamente disso que a Bruna falou, de... é crise econômica que causa a demanda por populista. Eles vão falar, não é isso. E eles tocam nesse Ponto central? ponto central, pode ser. Eles vão nesse ponto de que dá pra ver, a partir principalmente dos anos 70, que tem um recorte geracional assim, muito forte da demanda por populistas. Então, seria uma virada assim, de pessoas que ligam mais para questões econômicas para pessoas que ligam mais para questões culturais. E aí, a partir dessa época, vão se preocupar mais com questões culturais, e isso vai acabar gerando a demanda por populistas entre as pessoas que são mais conservadoras, né? Sabe o que é muito interessante do texto do Leone sobre essa comparação entre princípios de preocupações geracionais, né? Que me lembrou o que está acontecendo agora nas eleições dos Estados Unidos. Apesar de não ter tanto a ver com populismo, né? A gente está vendo uma disputa entre o Trump e o Biden, que o voto dos jovens e temas relacionados culturais, que você falou que geralmente a geração mais nova se preocupa, que é questões, sei lá, mais voltada para questões que talvez toquem na pauta sobre racismo, sobre a pauta de gênero, sobre mais direitos, né? E compreender outros direitos além daqueles básicos, sei lá, de propriedade, entender direitos sociais como algo, assim, de um novo âmbito cultural, é que o voto deles vai ser muito decisivo, né? Então, a gente vê uma população que talvez seja mais velha e que a gente acharia que votaria no Biden, levando o voto pro Trump, que tem um discurso muito mais simplista, populista, e reforça esse nós contra os outros. Então, eu achei muito interessante isso. Eles falam, inclusive, disso, que essa virada vai gerar uma tendência das pessoas de classes sociais mais baixas, pela primeira vez até então, de votar mais na direita. Que interessante. E é realmente o que a gente, tá vendo, né? Porque a gente imagina que essa questão de acesso a mais direitos viria da população mais baixa, mas no final ela se aproxima até da... É até interessante porque o Ponce, ele até relata no texto que os políticos de direita, assim, e populistas mesmo, né, eles tendem a trazer um discurso bem simples, mas carregado de informações, né? Informações, assim, retas e diretas para o público-alvo, né? Então, assim, quando vem aquele deputado, e olhando para qualquer lugar, seja o Brasil, seja qualquer um que a gente quiser olhar, quando ele vem falando A, B, C, D, E, querendo explicar isso e aquilo, não vai dar certo. Nem para viralizar no TikTok ou no Instagram. Não vai. Agora, quando você pega aquele deputado X, que ele quer falar A, e ele fala A, pronto, ele conseguiu passar a mensagem. E o Ponce, ele traz justamente isso. E eu acho que você falou exatamente o ponto-chave da questão da eleição acerca do Trump. Ele tem um público-alvo passado, que vai votar nele de novo, e ele vai conseguir, né? Na próxima semana, ou pelo menos em alguma semana, num próximo episódio, a gente vai discutir um texto que fala do Trump
e trata exatamente disso, né? A gente olha como que o uso de palavras mais simples faz com que... Na verdade, é da semana anterior, né? Porque já gravou. São muitas gravações, a gente tá perdido nas gravações aqui. É um texto bem legal, porque ele conta as palavras e ele conta quantas palavras quantas palavras compõem uma frase. Então, as frases são muito mais curtas, são muito mais diretas. Bastante o que você tá trazendo no seu texto, né, Hudson? Essa ideia da linguagem que representa as fobias, a linguagem que você mobiliza do ponto de vista estratégico para colocar as pessoas com medo, ela precisa ser simples, ela precisa ser direta. Ela precisa acessar diretamente esses valores mais conservadores que as pessoas frequentemente têm. E eu até lembro uma vez que eu vi uma reportagem muito simples, mas que eu tenho certeza que essa pessoa usou Iramutec. Se você não sabe o que é Iramutec, eu vou fazer uma breve explicação. Nós fizemos um curso aqui pelo PET de Iramutec. Temos todos aqui temos uma... Usem. Exatamente, fobia. Usem Iramutec. Ele tá explicando, na verdade, nosso sentimento em relação ao Iramutec, não o que é Iramutec. Iramutec, olha, é sério. Enfim, foi um trauma. Mas, enfim, o Iramutec também faz isso, que é o que eu vou falar. Mas a pessoa que analisou os discursos, eu não lembro quantos, mas vários dos discursos do Trump, justamente observou o que você acabou de falar. Tipo assim, a gente também poderia fazer isso facilmente com o Bolsonaro, mas tipo assim, quantas vezes falou a palavra família? Quantas vezes usou a palavra Estado? Quantas vezes usou a palavra do Trump, exatamente, imigração? Aí qual que é a promessa central do Trump agora para ganhar? Se eu ganhar, todo mundo que foi imigrante eu vou expulsar. Ele nem falou como que ele vai fazer. Nem falou. Ou então como as pessoas acreditaram, bolsonaristas. Todo mundo vai ter uma arma. Meu vizinho tá esperando a arma dele chegar pelo correio até agora. Eu tenho certeza. Mas, tipo assim, Trump não falou como que ele vai fazer isso. Mas ele falou. E vou até lembrar. Milley acabou de falar agora recentemente. Pessoa que cometer crime aqui na Argentina, vou mandar expulsar. Tá imitando o Trump também. Eu não vi essa, mas Essa é nova dele. blá blá blá, né? Blá blá blá, é querendo imitar o amigo ali. Mas o negócio é que isso evoca, e aí seria legal o Leone comentar um pouco mais sobre isso, né? Isso evoca justamente sentimentos específicos, né? Então, sentimentos pós-materialistas, sentimentos materialistas que estão muito vinculados a essas identidades mais conservadoras ou identidades menos conservadoras. O seu texto fala bastante sobre isso, né? Sim, seria assim, essas identidades materialistas seriam justamente esses grupos mais preocupados com as questões econômicas, materiais mesmo, e as questões pós-materialistas seriam esses grupos mais preocupados com as questões culturais. Eles defendem essa ideia de que seria as pessoas mais velhas que têm os valores mais materialistas e pessoas mais jovens tendem ao pós-materialismo. Não concordo, mas seria essa a ideia. Eu acho que a questão é que o texto coloca os valores pós-materialistas muito vinculados ao progressismo. E aí, no caso, a gente tem a emergência de uma direita que está depois do pós-materialismo. Ou seja, esses valores progressistas, eles são identificados justamente como ameaças aos seus estilos de vida. Então, é contra esses movimentos que as pessoas, que os ultraconservadores ou que a nova direita ultraconservadora vai se interpor. É contra isso que ela vai se colocar, né? Então, as fobias, elas não são só do estrangeiro, do outro, elas são também dos progressistas. Elas são dessas pessoas que querem ser vegetarianas, né? Ou veganas. Né? Então, até... Aí, por isso que a gente vê o vereador, né, Carlos Bolsonaro, colocou uma lei nas escolas, colocou ainda não, né, mas ele pretende, ele propôs, né, uma lei para que fosse proibido o cardápio vegetariano. Eu não sei exatamente qual a ideologia da cenoura. E até assim, vereador, tamo junto, né, concordo com você aí dessa proibição, mas... E aí a gente cancelado pelos vegetarianos e pelos veganos, obviamente. O mais engraçado é que a gente ri
E o Henrique também ri. Eu acho que é bom, é sinal de que o público tá gostando. Eu fico assim, olhando. É uma validação importante. Eu acho que tinha que ter uma câmera ali pro Henrique pra fazer um making Só off. o making off. Pra fazer um making off. É, a gente fazer ele pra mostrar no final como é. Vai fazer um react. Um react. Pra postar no TikTok. Então, assim, concretamente, a cenoura não tem ideologia, assim, ninguém, né, imagina o alface, a pessoa comeu alface, virou comunista. Mas, na verdade, são esses valores progressistas que, de alguma maneira, são identificados como valores que são ameaças para os próprios estilos de vida. E que, concretamente, não ameaçam em nada, né? O outro caso que a gente estava comentando aqui, do convite homossexual. De novo, assim, qual a sexualidade do convite? Você já viu um convite hétero? Nunca. O convite é cis, hétero, sabe? Assim, é ininteligível para quem tá operando nesse registro mais progressista. Né? Mas para quem vê a família ameaçada por outros registros de família, por outras possibilidades de família, isso é muito grave. Isso é muito sério. Né? A gente começa a discutir, inclusive, existe um debate sobre guerras no plano espiritual, inclusive. Né? Então, enquanto a gente está pensando num registro muito material, mas que não é materialista, né? Que é pós-materialista, mas está pensando no registro terreno, às vezes essas pessoas que veem os seus estilos de vida ameaçados, elas estão pensando numa guerra espiritual, né? De professores de escola pública, primária, que estão tentando transformar todas as pessoas em gays. Como se isso fosse eventualmente possível. Eu não consigo fazer o Theo comer cenoura, mas calma aí. É o filho do Fred. Eu não consigo nem transformar o Theo em comunista, porque, né, comendo a cenoura. Então, gente, como é que um professor vai mudar a sexualidade de uma pessoa? Isso basicamente não existe, né? Muito interessante esse comentário. O Hudson tá numa crise de riso aqui, mas por enquanto eu vou comentando. Muito interessante porque a gente vai vendo um movimento, né, desse populismo de direita. Então, quando a gente começa a estudar populismo, a gente percebe muito sobre uma retórica que o público que o populista acessa é aquele público da revolta silenciosa, que está ali dentro de casa, está vendo o seu jeito de vida ser ameaçado, né? O seu lifestyle. E agora a gente vê um movimento, principalmente no Brasil, e depois com a figura do bolsonarismo, né? Que é um movimento muito mais convocatório sobre esse eleitor, e é um movimento que, na verdade, ele não está lutando porque assim, ele está prevenido. Antes de começar um ataque, ele já está assim, vamos proibir convites homossexuais, vamos proibir cardápios veganos. Então, ele acaba ferindo coisas que talvez nem foram tocadas, reconhecidas como lei ou direito, sabe? Então, é muito interessante, como você citou, né, que se torna um ultradireita e uma estratégia nova, assim, sabe? Será que nos próximos anos a gente vai ver a acirração dessa direita de, tipo, querer combater coisas que ainda nem tocou? Eles acabam trazendo respostas para perguntas que ainda não foram feitas. Exatamente. Né? E são movimentos anti, né? Então, por exemplo, a gente tá num registro pós-materialista, então a gente pensando nessa pauta de novos direitos, são movimentos antidireitos. Né? Antidireitos de última geração. A gente estava conversando sobre a pauta antifeminista, por exemplo. Então, esses personagens, eles vão aparecendo, né? E que frequentemente estão falando para um podcast que não existe, não é isso? A gente existe, a gente pode. Estão quebrando a terceira parede. Mas elas estão sempre assim, meio de ladinho, né? Falando para um podcast que não existe, e trazendo pautas antifeministas, pautas anti-direitos. Então, eu até entendo o seu desconforto, Leone, porque, de fato, não é que necessariamente essa direita ficou para trás no conservadorismo. Você tem novos movimentos de direita que, muito pelo contrário, eles estão tentando se posicionar na frente dos progressistas. Eles estão tentando chegar na frente dos progressistas e trazer pautas antiprogressistas, como se fosse um antídoto para o pós-materialismo pela direita.
né? Ao passo que a gente ainda vê algumas esquerdas também ainda se colocando como materialistas, né? Então, o texto é super interessante, mas de fato eu entendo a sua inquietação sobre essa discussão assim, do pós-materialismo, essa questão geracional tá tão marcada, né? Talvez o que gera um desconforto, assim, uma confusão, é que eu tendo a pensar mais no Brasil, né? E aí a gente acaba vendo justamente isso tipo assim, a questão principal aqui que a gente tá falando do norte, né? É justamente essa questão do nativismo, de ser anti-imigração. E aqui não existe essa pauta. E aí seria, tipo, se lá existe essa noção de que os imigrantes estão roubando os nossos empregos. Aqui não tem isso. Aí talvez eles tenham que ir mais para um lado de ser ainda mais anti-coisas. Ou tem só que muito marginal, né? Muito, muito pequeno, né? As discussões maiores, elas giram em torno de outras pautas, eu acredito, né? Não, com certeza. Algo que eu até quero até acrescentar. Todos esses exemplos que vocês deram, né? O autor, o Ponce, ele acaba relatando, demonstrando na literatura que é um espelho do seu representante, né? É justamente essa crise de representatividade que existe, mas, tipo assim, é a tentativa de ter uma representatividade boa, porque a ruim já tem, né? Exatamente, porque quando eu tenho... eu costumo sempre dar esse exemplo para algumas pessoas, assim, que não têm tanto conhecimento acerca da política, mas eu sempre falo assim, sabe aquele seu tio, que quando você vai na casa de outro tio, parece o Bolsonaro? Todo mundo tem um tio assim. Eu tenho na minha família, pai de pai. E eu sempre tenho certeza que alguém tem, assim, sabe? Tem em alguma. só de tio. Gente, entendeu? Todo mundo é tio. Então, assim, a gente consegue identificar, nós conseguimos identificar que existe aquela pessoa mais inconveniente, sabe? Que parece, e conseguimos entender que quando chega uma pessoa ali com um certo pensamento político, com uma pauta extremamente conservadora, que eu não, sinceramente, não acredito que seja extremamente problematizante ter um pensamento conservador, até o ponto que ele interfira na vida do outro, né? E aí... só que a gente vê diversos pontos acerca, né, dessa direita ultraconservadora, extremamente conservadora, que mata pessoas, né, mata o público LGBT de todas as formas possíveis, né, é um dos exemplos. E aí a gente enxerga, né, aí voltando a esse exemplo que eu tô falando, quando a gente olha pro Bolsonaro, a gente enxerga esses tios atrás. A gente fala, não, mas essa pessoa parece com essa figura política, né? O Ponce, ele justamente fala nesse sentido, de que tem essa representação. Eu tenho um público votante que se identifica com essa pessoa ali na frente. Então eu voto nele porque eu acredito que, na verdade, ele parece comigo. Entendeu? Mas sabe algo que também me gerou uma incomodação, assim como com Leone? É que, por exemplo, nesse texto ele acaba sendo muito determinista em falar de que a geração mais velha serão muito mais próximas de ideais materialistas, né? Muito preocupado com a economia em comparação à geração mais nova, né? E algo que me veio com a sua fala, pensando sobre o cenário brasileiro, é pensar sobre quem é o núcleo do bolsonarismo, né? Acho que algum estudo, que se eu não me engano em uma matéria aqui do IPAL, que eu, enfim, encontrei ao longo da graduação, trata sobre perguntar quem é o núcleo duro do bolsonarismo, né? E aponta assim, que vai ser em torno de 20%. Mas quando a gente vê uma eleição, ele foi eleito por um número maior do que esse, né? E quem são esses eleitores que apoiaram ele, né? Dentro do bolsonarismo, existem pessoas tanto mais novas que replicam pauta antidireitos, que a gente viu, por exemplo, sei lá, lançamento do Nicolas Ferreira como deputado. Ele é uma pessoa super nova. Eu acho que ele é mais nova do que eu, assim, sabe? E ele defende ferrenhamente essa pauta antidireitos. E a gente também vê muita gente dentro desse eleitorado que atende esse chamado populista, né? Que é uma geração mais nova. Isso que me deixa um pouco desconfortável, ser tão determinista, né? Eu tenho uma característica que eu acho que não é exatamente a resposta, mas ajuda a responder essa pergunta. A professora Jaqueline, que é o Ramon é um dos integrantes do PET, que tanto ele quanto nós gostamos muito dela,
ela faz essa pesquisa, né, sobre, como todo mundo sabe, sobre política e religião. E ela estudou dentro de uma vasta pesquisa dela que seria, no caso, na última eleição, né, de Bolsonaro e Lula, que um grande definidor para ele vencer as eleições seria o público feminino evangélico, mais conservador. Porque justamente compreendendo que a figura política da Michelle, lançar a Michelle não como o política que tentaram fazer mais recentemente, mas colocar ela como... Vem aí, né? Mas, tipo assim, colocar ela como aquela dama, sabe? Eu tenho o presidente, eu sou o presidente, mas eu também tenho a dama, né? A dama representa, ela vai nas igrejas, ela também fala, sabe? Ela também expõe. Aí ela vai falar sobre a casa, sobre uma mesa, porque tem algumas pastoras, enfim, assim, do Brasil, que relatam toda essa questão. E a professora Jaqueline, ela justamente escreveu muitos artigos acerca disso, demonstrando que eu acredito ser uma das respostas que foi e poderia ser o voto feminino evangélico. Porque o autor que eu trabalho, né, ele aponta muito que existe uma reserva para atender, para reformular a frase. Existe uma reserva que os populistas conseguem acessar e se colocar no poder. E aí, nesse caso específico, eu acho que tentar traçar um perfil, sabe, de quem votou ou não, não facilita tanto. E eu acho que esse perfil também ele não vai ser tão determinista, né? Porque foi uma combinação de fatores. Foi, tipo assim, alto nível de polarização, antipetismo... Tem a questão da representatividade feminina, né, que a primeira-dama fazia junto com ele, mas também tem vários outros aspectos. Então, eu acho muito difícil ser tão determinista. Eu acho que o discurso populista ele consegue acessar muitas pessoas, sabe? Tipo... Mas é fato que esses gatilhos aí acessam quem tem medo dos progressistas. Isso. É isso. Final de tudo é a ameaça do estilo de vida, porque, né? tipo assim, se a gente for comparar, eu já não vejo esse protagonismo da Janja. Eu enxergo, eu posso estar errado, mas eu enxergo mais que já configura mais no Lula. Ele é suficiente para abarcar tudo que é necessário. E a Janja, ela fica mais como a Janja, tipo, a primeira-dama comum, como sempre foi os outros, entendeu? Não sei, é difícil. E já com o Bolsonaro, eu enxergava mais que... A Michelle, ela era mais assim... Eu acho que você quer dizer que ela tem mais aproximação com o público dela. A Janja talvez não tenha, porque a esquerda, de fato, não sei se tem tanta aproximação com o Lula ainda. Eu não sei. Eu não sei se são comparáveis. A gente tem que lembrar também que o bolsonarismo precisa de um candidato viável, né? Sim. E então a Michelle é uma candidata viável. O petismo, o lulismo, ou a esquerda de forma geral, não precisa necessariamente de uma outra ou de um outro candidato viável, né? Embora assim, o Lula esteja com uma idade um pouquinho mais avançada e tenha dito que não ia concorrer à eleição e tal. Ele disse, né? De dizer, a gente diz muita coisa. Então, eles não precisam correr atrás de um candidato viável. E a direita precisa correr atrás de uma candidata viável, precisa correr atrás de quadros, até para ampliar a área de influência dela em outros espaços. Então, aqui no DF, especialmente, né? Então, eu acho que são perfis muito distintos. E para a gente voltar para o nosso tema de demanda por populistas... Eu acho que o Leone quer complementar. Vou voltar também. É que o que eu vejo, assim, é que meio que os populistas, de forma geral, vou usar o exemplo do Bolsonaro agora, eles fazem um esforço, assim, para se aparecer como várias personalidades diferentes. Claro. E aí, por exemplo, da Michelle, tem o Bolsonaro, aí você tem a Michelle, que é para pegar a mulher ali da igreja evangélica e tal. Você tem um Paulo Guedes, você tem uma Damares. Eu acho que... Como se fosse um perfil para cada ministério. E para acessar justamente essa demanda, esse reservatório. Você teve por um tempo Moro.
Um outro tempo anterior. Agora, só para complementar essa ideia, agora é interessante que todos esses movimentos que tentaram de alguma forma ser independentes do bolsonarismo, eles foram fagocitados pelo bolsonarismo, né? Então eu citei o exemplo do Moro, e aí ele estava lá se humilhando para conseguir voto para o Senado no Paraná, né? E quase com o mandato cassado, né? E os que saíram e não voltaram de jeito nenhum. Exatamente. Quase que o Tarcísio foi nessa. Mas o ponto que eu ia comentar, quando eu estava ouvindo a sua descrição, foi muito bom, porque me lembrou muito sobre aquele discurso, né? O populista, ele tenta acessar uma imagem do povo que ele acredita que representa o povo, e o que o povo também acredita, tem essa visão coletiva, né? E quando você falou assim, ele é um homem, tem uma mulher cristã, isso faz parte do nosso imaginário do que é o povo, sabe? Tipo, o cidadão de bem casado com uma mulher que é religioso e que trabalha muito, esforçado, assim. Então a gente vê que ele está atendendo o que o Heartland, né, do povo dele quer. Sim. E é uma imagem que não necessariamente foi variando também ao longo do tempo, né? Então o seu debate é esse. Assim, não é, puxa, agora ninguém se importava com isso e agora todo mundo se importa. Então vai ter uma grande onda populista que vai ter uma retórica divisiva, que vai opor o povo puro a uma elite corrupta. Fala mais um pouco sobre isso, Bruna. Sim, presente, assim, tanto na nossa formação histórica, mas muito também no que a gente entende atualmente como política, né? Então, por exemplo, dessa questão sobre ter uma visão de um povo puro, que seja esse ideal do brasileiro trabalhador, e uma elite. A gente sempre viu ao longo do tempo assim, quem está no poder não escuta as nossas demandas, né? E vem também uma parte da crítica muito dessa novo progressismo que traz as questões culturais, né, para dentro do debate. Poxa, quantas vezes o Lula e nos outros governos, a Dilma também, foram criticadas por vocês não atendem às demandas do seu próprio apoiador. Então, essa visão de que quem está no poder é uma elite corrupta sempre esteve muito presente na história, né? Então, é algo que é muito transformado, sabe, para criar um apoio e manter esse apoio aos populistas. Isso que você chamou lá da dimensão cultural, né, tá justamente no título do seu texto, né, que é o tal do cultural backlash, assim, é uma ideia de ricochete cultural, né? Assim, a cultura importa, ou seja, essa dimensão pós-materialista, no fim, ela importa porque ela tem a ver com como as pessoas estão identificando essas ameaças, como que elas estão vivendo esses estilos de vida, né, no geral. E aí, então, enfim, a gente chega numa discussão sobre gerações, numa discussão cultural, mas que na Europa... Não é bem assim, né? Eu acho muito interessante isso que esse texto em específico traz, que é o The Populist Wave, a onda populista, é que dentro dessa pesquisa eleitoral, né, que ele utiliza para verificar se existe ou não apoio a populistas, tem um gráfico muito interessante sobre como seria a percepção europeia em relação a eleitores, né? Então, a gente tem uma quantidade de eleitores que são passíveis de votar, apesar de lá o voto não ser obrigatório, né? A gente tem uma noção dos eleitores que, de fato, votaram, e também a gente tem aqueles eleitores que, dentro da pesquisa, falaram, não, eu voto na direita em partidos populistas. Então, quando a gente olha, reconhece assim, quem são essas pessoas que votam, que dizem que votam efetivamente em populistas, é uma porcentagem muito pequena. E, assim, é bem visível no gráfico, assim. E você se pergunta, poxa, se existem muitos partidos de direita populistas que chegaram ao poder na Europa, como eles chegaram se a base de apoio deles, os eleitores, é tão pequena? Então, é muito sobre esse debate que a gente está comentando, que esses populistas, eles conseguem capitanear além das pessoas que provavelmente iriam apoiar eles de qualquer jeito, né? Pessoas que talvez tenham um núcleo conservador muito forte. Então, tem pessoas que talvez não tenham, que votaram, porque eles chegaram ao poder. E para chegar no poder, você provavelmente precisa de um voto expressivo, né? Eu respondo isso com a questão da linguagem política. Porque não faz sentido. Você faz um mega estudo estatístico, né? Você pega ali uma amostra, né? Para tentar explicar.
e ela não explica, ela dá uma outra resposta e chega lá nas eleições ao contrário. Né? Então, eu chego com a conclusão que é a linguagem política, realmente. É bem interessante, porque a linguagem política, ela tá no controle do populista. E vai de linha com o que o Bottles defende, né? Que, na verdade, o que tem é uma capitalização dos populistas para atender essa reserva, assim, que sempre existiu na Europa. E que não necessariamente também é antidemocrática, né? Isso também é super comum da gente ouvir como uns termos, assim, da academia, que, o populismo tá intrinsecamente ligado com a corrupção da democracia, podemos dizer assim, com o declínio da democracia. E, na verdade, não. A retórica populista, ela é uma retórica, mas que geralmente vem acompanhada, principalmente do que a gente viu no bolsonarismo, de um discurso atacando as instituições. Mas não é que o populista não quer que as instituições não existam, porque, afinal, como ele vai se manter no poder? É uma forma de convencimento, né? Exatamente. A gente pode falar, por exemplo, que um advogado é um populista, né? Ele defende o seu interesse, né? Um lobista, ele defende o seu interesse, né? De uma certa maneira. Eu acho que essa retórica populista está muito mais ligada dentro dessa distinção entre eu e o nós e conseguir acessar esse nós, assim, que é do imaginário coletivo, é esse heartland, sabe? Então, assim, você consegue usar isso no discurso de diferentes formas. Porque é diferente autoritarismo, é diferente demagogia, são coisas diferentes, né? E o populismo, ele pode subsistir dentro do autoritarismo, mas ele também não precisa ser autoritário. É legal, né, do texto que, assim, ele mostra... Na verdade, é um capítulo de livro, né? O livro é todo bem interessante de se ler, assim, porque ele vai um pouco na contramão da ideia de uma crise tão profunda na democracia. O que ele coloca é que a gente vive muitas crises na democracia e que os exemplos em que a crise acabou deflagrando uma deterioração mais profunda são os que chamam mais atenção. Né? Então é meio que a gente está olhando para o problema a partir só dos casos que deram errado, mas não é bem assim, né? Acho que é o contrário, né? A gente está olhando para o problema a partir dos casos populistas que deram certo, né? Que são exceções. Sim, de quem tentou erudir e conseguiu. Né? É meio confuso essa linha de raciocínio. Mas é exatamente isso. Quando você olha para tudo, poxa, os casos específicos que foram os casos populistas que deram certo, ele, na verdade, são as exceções. E que a grande maioria dos casos não deram certo, mas que, sabe, continua ali um partido que tenta empregar uma retórica populista. E algo muito interessante sobre essa relação de populismo e democracia é que a academia, principalmente na parte de ciência política, que aponta isso como algo que vai levar ao declínio da democracia, demanda mais democracia, né? Então é algo que esse texto específico ele não toca muito, mas ele aponta, assim, dentro dos explanatórios, né? Qual seria a vontade do povo efetivamente votar, ou seja, participar da democracia, que a gente vê que é muito mais baixa do que os eleitores e os votantes que foram às eleições, mas a gente vê que o debate de populismo está apontando. Não, esse ponto que você está criticando está muito mais fortalecendo o populismo do que ao contrário. E talvez a gente tenha que repensar o que de fato o povo quer na democracia, né? Uhum. Não, o meu autor, ele até, assim, um pouco mais lá pro fim, ele vai até falar assim: os que merecem governar são aqueles que trazem a representatividade e que dá voz a quem não tem. Aos que são agredidos, deixados vulneráveis por uma elite que detém o poder e se interessa por si mesma aos seus próprios interesses. Então, isso é uma frase longa, né, do Ponce, que eu quis até poder mencionar. Ele traz justamente essa questão. A representatividade, ela está ali conjunta com a democracia, né? E é importante nós pensarmos que tipo de democracia é essa que está sendo pensada dentro daquele país, né? Ela beneficia quem? É somente uma elite? É uma população inteira? Ou é somente pessoas pobres, né? Não, ela tem que beneficiar todo mundo. Mas ela beneficia todos sem garantia com que outras pessoas tenham acesso e umas têm e outras não, então ela não é para todos, né? Então temos que colocar uma cota, temos que dar acesso a todo mundo. Como que a gente pode fazer esses meios, né? Então por isso que ele traz essa questão de que quem merece governar? Quem tem representatividade, quem representa o outro.
Porque nem todo mundo vai ter. Então alguém precisa representar quem não tem. E os surveys, eles indicam um pouco isso, né? Eles levantam os fatores de apoio eleitoral. Fala um pouco sobre isso. É interessante que, pelo survey, é muito difícil dizer que todos esses motivos que a gente tenta atrelar a apoio a populistas, eles de fato se verifiquem em apoio efetivo a populistas, né? Essa conclusão número 1, apesar de a gente ter que reconhecer que existe uma certa influência. E aí, nessa questão sobre que estilo de democracia esses eleitores querem, a gente tem que olhar muito também a retórica dos populistas, porque a retórica desses populistas é muito assim, eu estou aqui para defender uma ideologia conservadora, uma ideologia antimigratória e, na verdade, eu estou fazendo o que é a vontade do povo, que o povo quer. E, em consequência, o povo, na verdade, não precisa participar tanto, né, da democracia, porque ele já elegeu alguém que sabe exatamente o que ele quer. E esse é o ponto principal, apesar da gente se perguntar assim, que estilo da democracia a gente tem nesse país, o que a gente quer? Quando a gente parte para pensar do ponto do eleitor, ele só quer alguém que provavelmente faça o que ele quer. Não necessariamente que seja mais progressista, que tenha mais espaço deliberativo, porque a gente vê com o avanço da internet muita propagação de uma democracia pela internet, né, a possibilidade disso. E a gente observa que, na verdade, é o contrário, né? Por mais que isso seja uma pauta que quem defende direitos culturais, o povo mesmo, ele só quer não ser incomodado com a política o tempo todo, né? É necessário ter uma democracia participativa, né? Onde o povo também participa. Será que é isso que o povo quer? Será que o povo quer participar? Não quer. Aí já temos Né? claro, né? O que é mais legal? Pô, eu quero jogar meu futebol no final de semana. Eu não quero ficar, né? Vou para conselho regional. Eu quero viver minha vida. O máximo possível que eu já vi, assim, de democracia participativa é que eu já assinei algumas atas, assim, de rua, por exemplo, lá perto da minha casa mesmo. Assim, eu tava correndo o calçadão e o calçadão precisa ser reformado. Falou que o pedido do processo era fazer o quê? Era ter 2 tipos de calçadão, um para corrida, né, e o outro para bike, como tem aqui no plano, aqui no Parque da Cidade, né? Porque acaba que a gente fica dividindo ali e acontece acidentes. E que colocaria um banheiro público, porque lá não tem, e colocaria um bebedouro. Isso faz muito tempo, até hoje não aconteceu. Mas o máximo possível que eu encontrei foi isso, que eu assinei ali com os meus dados, né, para poder levar na Câmara, para poder falar, a gente tem um pedido, essa é uma demanda da população, a gente precisa. É porque participar demanda tempo, recurso, tem desgaste, é recurso de qualquer ordem, tem desgaste emocional de participar. Né? Então, é legal isso, porque eu acho que você está lembrando do texto do Moody lá, do primeiro texto que a gente leu, né? Que assim, porque as respostas tendem a ser mais participação, só que esse cidadão comum, ele não quer mais participação, ele quer mais decisão, ele quer que o político que ele paga resolva o problema dele. E que ele sempre tem em mente o que o povo quer. Pronto. Exatamente. E que, no caso, né, aparentemente mais ideologia conservadora e mais sentimento anti-imigratório. É claro que no Brasil provavelmente seriam outras coisas, né? Sim. Mas é muito interessante de observar como... Tem um gráfico aqui. O quão expressivo esses dois são em relação aos demais, né? Então, assim, aspectos, sei lá, em relação à economia não importam tanto, não são tão significativos. Aspectos sobre como você se sente em relação à democracia, que é exatamente isso, esse sentimento de tá funcionando ou não. Não é tão significativo assim para levar alguém a votar em populistas. É realmente isso que faz parte do heartland do povo, né? Que no caso europeu é esse sentimento anti-imigração muito forte, que fortalece essa divisão entre eu e nós. Então, assim, talvez seja um reservatório, não uma onda. É um reservatório, não é uma onda. Essa é a conclusão final dessa chave, né? Desse texto, na verdade. Porque, como a gente já debateu aqui, sempre existiu esse espaço pelo povo, né? Seja um povo que, de fato, vota em populistas ou não, ou seja um povo que, dependendo da situação, vai votar.
sabe? Essas questões sobre sentimento anti-imigração e uma ideologia conservadora que está muito ligada à ideia do Heartland, está presente na criação de qualquer pessoa. Então, tem uma reserva ali. E é muito importante para os políticos saber monopolizar isso, né? Criar e transformar isso em voto efetivo. E me lembra, de novo, o caso brasileiro de comunicação. Por exemplo, Bolsonaro sabe fazer muito isso. Nas lives dele foi um sucesso. Lula tem uma dificuldade enorme de conseguir acessar isso. Por exemplo, a parte evangélica brasileira é muito distante do Lula, apesar de, claro, existir uma parcela significativa de evangélicos que votaram no Lula e que concordam com certas ideologias, ele ainda não consegue acessar tão profundamente essas pessoas. E por quê? Foi até uma pauta, né, que ele trouxe uma vez num palanque, ele falou que ele queria conseguir chegar, né, aos evangélicos, né? Eu lembro uma vez, ele falou isso. Isso porque na vida real das pessoas, essas duas dimensões que você trouxe, Leone, estão se entrecruzando, né? Tem os valores, mas ao mesmo tempo tem uma dimensão material e objetiva. As pessoas, elas são mais pobres, elas viveram um tempo, Lula 1, Lula 2 especialmente, de muito crescimento, de muita inclusão. Então, essas duas identidades, essas duas questões se chocam e se entrecruzam na hora de decidir, né? Na hora de escolher em quem votar efetivamente. E ao mesmo tempo, no Brasil, a gente tem uma incidência de pobreza muito maior, né? Desigualdade. É muito mais difícil de levar exclusivamente para esse lado, né? Pro lado do pós-materialismo. Meio que precisa tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Um desafio para os próximos governantes tocar. Agora, última questão para a gente debater do seu texto, que eu acho que vale a pena a gente tocar, e a gente acabou não falando, é sobre essa discrepância entre o apoio potencial e o apoio atual a populistas. Ou seja, como que essa explosão pode, na verdade, refletir a oferta e não a demanda? Certo. Por exemplo, pelo que ele viu no estudo, ele foca muito nos eleitores, porque é justamente para combater a narrativa acadêmica, que existe uma demanda por populista muito, muito forte, né? E quando ele tenta fazer a pesquisa dele, que ele vai olhar o survey, ele divide em duas etapas: reconhecer efetivamente o voto e reconhecer aspectos que poderiam levar a apoio. Por que ele faz isso? Porque assim você consegue olhar esses aspectos de apoio que não foram levados ao efetivo, também em pessoas que não votaram, também em pessoas que não vão participar da pesquisa, talvez pessoas mais de direita, como a gente viu do Brasil, assim, que não queriam participar de pesquisas eleitorais porque acham que são desvirtuadas, que acabam tendo uma certa, como eu posso dizer, manipulação nessas pesquisas, não participam, né? Então, é um meio de metodologia mesmo para conseguir você acessar essas pessoas. E é interessante, em relação a essa questão de o apoio ou não, porque ele vai olhar que, nossa, a possibilidade de apoio é muito maior, apresenta níveis muito maior do que os votos efetivos, né? E essa possibilidade de apoio também está me indicando que não só naquele eleitor núcleo duro do populismo de direita estão presentes essas questões de apoio, estão espalhadas diante do espectro político e também pessoas que talvez não vão dizer para mim que eu voto em partidos de direita populistas. Então, é algo bem interessante que, se é uma questão da oferta, é muito como você alinha o seu discurso populista para acessar todo mundo. Bem interessante isso. E é assustador pensar, então, que talvez exista um reservatório ainda a ser acessado. Nossa, com certeza. Caso brasileiro, o que vai ser dos próximos anos? Quem vai ser o futuro do bolsonarista que vai conseguir acessar a nação de novo? E aí, quem vai ser? Quem vai ser?